Olá, carinhos, buenas tardes, como estão todos? Bom, oitavo ano. Agora, depois daquele vídeo de revisão que eu tenho certeza que todos assistiram, que todos relembraram, é, infelizmente não fui eu que trabalhei com vocês esse conteúdo. Se eu não me engano, foi o outro professor, tá? Aquele conteúdo de revisão. Esse tempo verbal aí eu não cheguei a trabalhar com vocês, mas eu procurei explicar da melhor maneira possível para poder sanar todas as dúvidas, ok? Não esqueçam que os nossos encontros são sempre às sextas-feiras, de 1 às 3. Não esqueçam que vocês têm que confirmar a presença na chamada, tá? Façam as atividades. As dúvidas devem ser tiradas todas as sextas-feiras de 1 às 3. E caso aconteça de você me enviar alguma mensagem e eu demorar um pouquinho a responder, tenha paciência, ok? Porque eu também estou atendendo outras escolas, certo? O melhor mesmo é vocês sempre procurar tirar todas as dúvidas, sanar todas as dúvidas durante o nosso horário de aula, ok? Bom, eu não fiz uma, é, uma explicação muito grande, não, porque como a gente revisou no vídeo anterior, agora vai ficar um pouquinho mais fácil. Vamos só relembrar. Pretérito perfeito composto trabalha com ações no passado. Essas ações no passado ocorreram num tempo muito perto, muito próximo, tá? Esse tempo verbal é constituído de dois verbos ao mesmo tempo. O verbo haber, no presente do indicativo, que é a forma fixa, você tem que colocá-lo, é obrigatório. E depois o outro verbo vai para o particípio. Aí a gente viu as terminações de particípio dos verbos regulares. Hoje nós vamos conhecer o, o particípio dos verbos irregulares. Ok até aí? Então aqui, ó, como a gente já viu, primeiro a gente perto de cada pronombre a gente coloca o verbo haber fixo, ó, e, as, a, emos, habes, certo? E depois a gente repete o verbo no particípio. Ó, o verbo poner, que significa pôr em português, o particípio dele é puesto. Verbo hacer, que em português significa fazer, o particípio dele é hecho. Verbo volver, que em português significa voltar, o particípio dele é vuelto. Verbo resolver, que em português é resolver. Particípio irregular, resuelto. Verbo romper, que em português significa romper. Particípio roto. Verbo ver, que em português significa ver. Particípio visto. Bom, aí nós temos aqui verbo abrir, particípio, perdão, abierto. Verbo cobrir, particípio cubierto. Verbo descobrir, particípio descobierto. Verbo decir, que significa dizer, particípio dicho. Verbo escrever, que significa escrever, particípio escrito. Verbo morir, português, morrer. Particípio, muerto. Então, vocês não podem esquecer. Você vai conjugar o verbo haber, yo, tu, as, ele, usted, a, nosotros, nosotras, hemos, vosotros, vosotras, habéis, ellos, ellas, ustedes, a. E depois vai pegar vai pegar os verbos que foram mostrados aí e vão escrevê-los no particípio. Por eles serem verbos irregulares,
eles têm essa forma diferenciada de serem levadas para o particípio, tá? Então prestem bastante atenção. Professor, e quando acontecer do verbo não estar aí nessa listinha de verbos irregulares? Aí a gente tem que ver se o verbo é regular. Que aí, se for regular, é só a gente colocar no particípio ado, ido. Vale? Aí, ó, embaixo, vocês vão completar para mim em espanhol. Olha aqui, ó. El pretérito perfecto compuesto se forma con el. Então, ele se forma com presente de indicativo del verbo haber e el participio. Ok? Aí nós temos... Calma aí. Uma coisa importantíssima aqui. Aí nós temos la irregularidade. Aí você vai colocar del pretérito perfecto compuesto depende de la irregularidade del particípio. Cuidado que particípio em espanhol não tem acento agudo. Aí depois nós temos el pretérito perfecto compuesto no existe irregularidade em la. Aí você vai colocar primeira conjugação. Se vocês observarem, os verbos irregulares que vão fazer parte do pretérito perfecto compuesto são somente os verbos terminados em ER e os verbos terminados em IR. Vale? Alguma dúvida? Então vamos lá. Número 2. Completa as frases com os verbos indicados entre parênteses en el pretérito perfecto compuesto. Então, você vai colocar, de acordo com o verbo que está entre negrito e o pronombre. Professor, e quando não tiver o pronombre ao lado do verbo? Aí você tem que entender o contexto da frase em português para você colocar o verbo conjugado no pronome correto. Então, ó, você tem que ter cuidado aqui nessa questão número 2, porque aqui você tem tanto a presença de verbos regulares quanto a presença de verbos irregulares, tá? Por exemplo, ó, salir, llover, comprar, prestar e tener. Esses verbos que eu disse para vocês agora, eles são os verbos regulares. Então, primeiro a gente coloca o verbo haber no pronome pedido e depois a gente coloca ele no particípio ado, ido, que são as terminações do particípio regular. Os demais verbos são verbos irregulares. Combinado? Bom, esse número 3 aqui, nós temos assim, ó. ¿Te acuerdas cuando se usa el pretérito perfecto simple y el compuesto? Observa los marcadores temporales e completa los suecos según convenga. Então, olha só. Existe uma dificuldade, principalmente da nossa parte que estamos aprendendo a língua espanhola, em saber utilizar, né? Em saber quando nós vamos utilizar o pretérito perfecto simple e o pretérito perfecto compuesto. Quem é que vai nos ajudar a identificar qual é o verbo, qual é o tipo de pretérito que eu tenho que colocar na questão? São os marcadores temporais, as expressões temporais. No vídeo anterior, eu coloquei as expressões temporales do pretérito perfecto compuesto. Aí, dessa parte aqui, você já sabe que você vai ter que usar primeiro o verbo haber e depois vai jogar o verbo no particípio. Então, olha só. Aqui você tem, ó, verbos regulares. Ir, estudar e llegar. Esses três aqui, ó, ir, estudar e llegar, são verbos regulares. Os outros são irregulares. Então, você vai ter que ter atenção na hora de responder aqui. Não esqueçam, tem que colocar dois verbos ao mesmo tempo. E quando a gente não tem um pronome para nos indicar, a gente tem que entender o contexto da frase. Agora aqui, ó, o pretérito perfecto simple. Aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que dar uma olhadinha
na matéria anterior. Ele vem nas páginas anteriores, tá? Aí, olha só. Esses dois verbos aqui, estudiar e legar, no pretérito perfecto simple, são verbos regulares. Os outros você vai achar no próprio livro. Verbo ver, volver, ir e a ser. Aí é só colocar conjugado. Aí o que eu vou fazer com vocês? Porque eu entendo da dificuldade. Logo depois desse vídeo, eu vou deixar um documento que eu vou fazer no Word, tá? Primeira coisa, relembrando como conjugamos verbos regulares. Os regulares no pretérito perfecto simple, porque os irregulares já veio no nosso livro desse ano, ok? Certo? Vamos lá para a página 20. Na página 20, número 4, nós temos assim, ó. Conjuga los verbos en el pretérito perfecto simple o compuesto según convenga. O que eu vou fazer com vocês nesse número 4? Eu vou, no documento que eu já disse para vocês que eu vou fazer, vou deixar embaixo desse vídeo, eu vou deixar dicas para vocês conseguirem fazer esse número 4. Eu vou colocar lá o verbo, ok? O pronome que esse verbo tem que ser conjugado, eu já vou te ajudar. E vou colocar também para você se eu quero esse verbo conjugado no pretérito perfecto simple ou no pretérito perfecto compuesto. E vou dizer para você se é regular ou irregular, ok? Vamos lá agora. Página 21, número 5. Ordena las frases e conjuga el verbo en el pretérito adequado. Todas as frases aqui dessa questão estão desordenadas, as palavras estão fora do lugar. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês organizem as frases, coloquem as palavras em ordem, só que quando chegar nos verbos que estão em destaque, vocês deverão prestar atenção, porque na hora que você tiver que colocar esse verbo aqui, da letra A, por exemplo, você tem que colocar ele conjugado nesse pronome, tá? O verbo pedir não veio o pronome, mas o contexto já vai te ajudar. O verbo ir, eu quero no pronombre, vosotros. Verbo sentir, também não veio o pronome, mas o próprio contexto vai te ajudar. O verbo ver é no pronombre vosotros, ok? Lá naquele documento que eu falei para vocês que eu vou fazer, vai ter embaixo do vídeo, eu também vou deixar a dica, tá? Porque esses verbos aí, essa questão, você pode usar, vai ter que usar tanto o pretérito perfecto simple quanto o pretérito perfecto compuesto, ok? Aí vocês consultem este documento do Word que eu vou deixar para vocês conseguirem responder as questões, tá? Depois, eu tenho aqui, ó, completa o crucigrama com o particípio de los verbos indicados. Vocês vão escrever o particípio desses verbos aqui. Todos eles são irregulares, é só consultar lá na explicação da página 18, ok? Vale, chicos? Então, olha só, procurem tirar as dúvidas, me façam perguntas para que eu possa ajudar vocês. Ok? Até a nossa próxima aula. Adiós!